Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Lições Espíritas. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, por quê? Mas todos os temas são interessantes, né? Esse nós vamos falar, um estudo que está contido no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 1. Segunda parte é dos Espíritos, né? E o capítulo 1 que vai se tratar do início desse estudo sobre os espíritos. E nós vamos falar sobre a progressão dos espíritos, que vale a pena conhecer. Às vezes, sabe, as pessoas vivem suas vidas e não têm assim uma vontade, às vezes, de viver. Muitos partem para o suicídio, outros abandonam o seu estilo de vida, abandona a sociedade, fica preso, né, a certos conceitos, se isola completamente, como se a vida não tivesse um sentido útil, um sentido prático e necessário. Então, nós somos criados por Deus e entramos nesse carril da vida. É claro que quando nós chegamos na atual encarnação, depois de alguns milênios, como homens e mulheres, nós, às vezes, temos assim uma certa indiferença. O que vai dar isso, né? Tem muitas essas coisas. Né? O que vai dar isso? Onde isso vai me levar? Vale a pena esse esforço todo? Vale a pena lutar para que eu cumpra as minhas funções enquanto um ser social? Eu quero comentar uma coisa com você muito interessante, sabe? Quando nós chegamos no homem, e já nesse tempo de status humanos, nós já vivemos muito, minha gente. Nós já usufruímos demais do universo, da criação. Nós já vivemos momentos extraordinários, magníficos, que pode também ser o seu agora, né? Mas as pessoas às vezes desanimam e esquecem disso, que ela já viveu momentos muito, mas muito interessantes, desde que saiu de Deus. No futuro, quando nós tivermos mais informações sobre a nossa vida lá no mineral, no vegetal, no irracional, no animal racional, a gente vai ficar encantado. Os espíritos me contaram que a festa no reino animal é grande demais, que eles vivem numa dinâmica festiva, que é o que se pode colocar. A vida para o animal é muito interessante. Por quê? Porque eles entram na sinfonia da natureza. Foi assim que me ensinaram. Entram na sinfonia da natureza. Na sinfonia da natureza, o que vai acontecer é que os sons são extremamente harmônicos. Então, quando um vento bate numa folhagem, dependendo da intensidade, da direção desse vento, ele promove um som. Do outro lado, promove outro som. As águas, que para nós tem um som contínuo, para os animais não. Elas têm sons diferenciados, porque muitas vezes o animal não consegue perceber o som, por exemplo, pega uma cachoeira, o som que cai da cachoeira, ele só pega uma fração daquele som. Depois ele vai para o outro lado e pega outra fração do som. E assim ele vai mudando, né, as possibilidades de ouvir o som das águas, o som dos próprios animais. Então, diferencia muito para ele, e ele vive essa sintonia. Quando a gente chega no homem, a gente tem uma percepção mais aberta. No princípio, a gente se encanta, continua encantado com estes sons, continua encantado com a dinâmica da vida, com outros sons que nós não percebemos.
e que os animais percebem, e que os primitivos percebiam. Depois a gente foi se envolvendo, né, com certas propostas da vida e fomos deixando isso de lado, fomos deixando essas coisas aí partir, né, de nós. Aí entramos no reino do profano. Até então estava no reino do sagrado, né? Pleno reino do sagrado. Aí entramos no reino do profano. E aí nós começamos a ficar meio que chatos, né? Muito exigentes. Sabe por quê? Porque a gente veio com aquele passado arquivado no nosso inconsciente e a gente quer que isso continue, só que não continua. A gente irrita com o vizinho, porque faz um som meio esquisito. A gente irrita com o trânsito, que é um som meio desarmônico. A gente vai irritando com esse monte de sons, porque não encaixa naquele que está no nosso inconsciente, o som do princípio. Isso tudo nos irrita, nos tira, muitas vezes, a vontade de viver com alegria. E o que nós vamos estudar hoje é que nós estamos numa fase de progresso, dando sequência àquilo que nós já vivemos até aqui. Ok? Então, vamos estudar isso, para que você se situe tranquilamente, para que você se coloque numa condição bastante elegante, feliz mesmo na vida, porque é isso que o Senhor Jesus quer nos oferecer a partir de Deus, né? A partir de Deus. Nós temos que afinar, né, as nossas percepções, os nossos ouvidos, a nossa visão, nossa audição, nosso tato, né? Nosso paladar, nosso olfato. Se eu vou num ambiente pesado de, de muitas frituras, né? De muita gente junta conversando, eu vou ter distúrbios no olfato. Vou, eu vou começar a ouvir, a sentir cheiros que nem sempre são agradáveis, né? Olha que interessante como que nós temos que cuidar da nossa progressão. Como que nós temos que cuidar sabendo fazer as escolhas certas. Isso é encantador, sabe? Saber fazer as escolhas certas para que os nossos sentidos afinem com o diapasão da criação, que é de Deus. Por isso que muitas vezes nós sentimos mal-estar, né? Sentimos que não está muito boa a coisa, porque nós não estamos afinados no diapasão divino. Nós vamos a locais que não providenciam sincronicidades de nível excelentes para as nossas vidas. E aí nós vivemos assim, nesse vai para lá, vem para cá. Né? Então vamos lá, gente. Estudo de hoje, Progressão dos Espíritos. Está no segundo livro, do Livro dos Espíritos, né? E no primeiro capítulo. Vamos analisar as questões deste capítulo e tirando conclusões. Tá bom? Vamos comigo? Vamos com nossa vontade de crescer e de progredir conscientemente, que é o que esse capítulo nos ensina, e principalmente esse estudo. Então vamos lá, gente. Vamos buscar, né, a nossa ferramenta, que são os slides. Então vamos lá. Desculpa. Voltando. E vamos nós nesta jornada sem fim em busca do nosso infinito. Vamos progredindo sempre e não há como ficar. De quando em vez, sentimos cansados, desanimados, mas isso é coisa só de humanos. Quando chegarmos à luz, tudo desaparecerá. Bem confortante saber disso, né? Quando chegarmos à luz, e tudo desaparecerá.
esses desconfortos, cansaços, desânimos, não? Porque nós estamos ainda no humano. E o humano, praticamente, é aquele que vive num corpo animal, que sente necessidade de progredir, mas não sabe como. Então, a doutrina espírita, junto com o cristianismo, está aí nos ensinando. Bom, então vamos continuar. No princípio, era só um princípio. E vejam onde chegou. Era isso aqui, ó. A mônada divina, nesse azul lindo, era a mônada divina. Crescemos, 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 chegamos ao homem. É uma jornada linda, né? Chegamos ao homem. Então, era só um princípio. E veja onde chegou. Você fez esse trajeto, tá, meu amigo, minha amiga? Você fez esse trajeto, né? Este é o caminho onde todos terão que transitar. Todos. Né? No futuro, esse amontoado de energias em torno de um núcleo se transformará num espírito superior de luz. Essa luz do centro está aqui em você. O centro da alma é o coração. É isso. Então, vamos lá? Vamos começar, então, a estudar as questões do Livro dos Espíritos, tá? Na questão 114, começa aí o estudo da progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Então, a resposta é: são os próprios espíritos que se melhoram. E, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ou seja, nós somos artífices da nossa evolução, somos artífices das nossas felicidades, como também das nossas infelicidades. Então, nós escolhemos, porque se nós não tivéssemos a possibilidade da escolha, com certeza nós teríamos muitas reclamações a fazer com Deus, né? Afinal, Deus nos impõe, Ele não propõe, diríamos então, né? Ao contrário, Ele então propõe, e a gente escolhe. E nessa escolha é que eu vou aprendendo aquilo que vai me fazendo bem e aquilo que vai me fazendo mal. Então, você escolhe e você tem a consequência da tua escolha. Traga isso para dentro dos seus entendimentos mais profundos e que você vai ver que interessante que é isso. Que você não vai reclamar mais, né? Ah, pois é, eu sou assim assado, a vida não me ajuda nesse campo. Ora, a vida não te ajuda por quê? Porque você automaticamente, consequentemente, não ajudou a vida a te ajudar. Então, não tem que reclamar, tem que tentar vencer aquela dificuldade daquele instante, tá? Porque você precisa progredir. Você não pode ficar parado ali, né, preso a reclamações, a queixas. Isso não vai te levar a nada. Nada, nada, nada. Queixas e reclamações, você sempre falar contra Deus. Porque se você queixa de uma enfermidade, se você queixa de um vizinho, de um parente, ou de quer que seja, do seu trabalho, você está queixando de Deus, que te coloca ali. Então, observa onde ele está te colocando e para que ele te coloca. Na questão 115, a pergunta é: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Olha, antes de eu colocar aqui a resposta que Allan Kardec recebeu da espiritualidade, esse tema ele é muito complicado. Por quê? Tem religiões ou segmentos filosóficos que insistem que Deus cria espírito mau para atrapalhar os espíritos bons. Então, Deus cria espíritos uns bons e outros maus? Será? Será que ele criou um grupo de espíritos que tem que lutar, lutar, lutar pela vida? E um grupo de espíritos que fica ali puxando, puxando, puxando para trás? Que é essa a ideia.
quando se fala em demônio, Satanás, né, diabo, essa é a ideia. Então, Deus criou um grupo de bons e outro grupo de maus. E aí, os maus vão atrapalhando os bons. Seria essa a ideia, né? Então, vamos ver o que os espíritos respondem para Kardec nessa pergunta. Olha, eu vou dizer o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Olha só, nesse pedaço de resposta, eu posso dizer para você o seguinte: que o mais terríveis, temível das criaturas chegará à perfeição. Chegará. Então não tem demônio, não tem Satanás, não tem diabo, não tem nada disso. O que tem são espíritos ainda ligados ao mal, né? E que tentam vingar, de alguma maneira, de um espírito que está aí lutando no bem. Por quê? Em algum momento do passado, eles estavam juntos e um sentiu lesado do outro. Vejam vocês que coisa interessante. Então, não tem espírito criado mal. Vamos continuar na resposta aqui. Vamos fazendo assim para a gente entender bastante. Né? Nesta perfeição, a questão que nós temos que chegar é que eles encontram a pura e eterna felicidade, ou seja, estamos trabalhando para ela. Então, quando você vê uma pessoa muito má, tirânica, satânica significa inimigo. Satã, a etimologia dessa palavra é inimigo. Então, quando você vê uma pessoa inimiga tentando te perturbar, vá em frente, continue, porque você vai chegar à felicidade plena um dia. Como? Passando pelas provas que Deus lhes impõe, né? É que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada ou assinalada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Veja que sério que é isso. Então, murmurar, reclamar, não vai adiantar nada. E não vai adiantar nada você não querer viver mais, porque você já chegou no nível humano e já viveu muitos milhões de anos aí para trás, aproveitando da criação. Então, agora é hora de você se aprimorar para seguir à frente. Você, quando estuda antropologia, eu espero que de vez em quando você dê uma olhadinha lá, você vai ver que nós saímos, em humanos, né, nós saímos do primitivo e chegamos até onde estamos. Que foram etapas que nós fomos vencendo. E era muito interessante viver, né? Foi muito interessante viver aquelas etapas. Você tem noção do dia em que você viu que você podia plantar a sua comida no terreiro da sua casa? Você não precisava sair desesperado como um coletor, um caçador-coletor. Que você tinha essa comida, bastasse que você plantasse uma semente e ela daria para você gratuitamente. A agricultura começa assim, naquela experiência fantástica de você botar uma semente. Na mitologia, a gente estuda isso como Proserpina e Perséfone, que são as sementes, né? Que vão para o submundo. Proserpina e Perséfone vão para o submundo, ficam lá um tempo e depois elas voltam. A semente. Que coisa interessante, né? Que foi a descoberta da agricultura. E quando você descobriu que tinha ovelha, que você podia tosquear a ovelha, e você tinha lã para te aquecer, que antes você tinha que matar o animal e cobrir com a pele do animal, né? Hoje não precisava mais matar. O animal te dava o seu aconchego, o calor que você precisava. Meu amigo, minha amiga, cada descoberta dessa que nós fomos fazendo, a gente foi ficando cada vez mais feliz. Onde a infelicidade?
A infelicidade é quando eu excedia aos meus direitos. Eu esquecia que o outro tinha direito também. Então, eu me excedia. Me excedi, compliquei. Então, a minha infelicidade está na razão direta dos meus excessos. Tanto é que nas máximas délficas, que está lá, que estava, né, no tempo de Delfos, lá no tempo de Apolo em Delfos, que onde o Sócrates tirou conheça-te a ti mesmo, entre aquelas máximas, eram 160, mais ou menos, né? Estava lá, nada em excesso. Quer dizer, todos aqueles aforismos que estavam ali eram interessantíssimos para o homem. E estava lá, nada em excesso. Então, quando nós excedemos, nós sofremos. Então, vamos lá de novo. Ó. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Não é simples, não é ignorante no sentido de mal, no sentido de não conhecer. Nós somos criados simples e ignorantes para chegarmos, né, à perfeição. Como? Eliminando a simplicidade e expandindo o conhecimento. A cada um deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, que é a verdade divina, né? Para aproximá-los de si. Então, nós só vamos aproximar de Deus quando soubermos a verdade estampada na criação dele. Então, nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Sério, né, minha gente? Vamos continuar, então. É essa escala que nós vamos fazer. Cada vez progredindo, progredindo. Isso é a progressão dos espíritos. Degrau por degrau. Tá? 115A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida. Kardec faz, então, uma comparação da nossa progressão espiritual como uma criança quando reencarna. Né? Resposta: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. A criança vai crescer, depois vai virar gente grande e vai trabalhar, vai desencarnar. Ou então desencarna antes, não importa. E a nossa não, assim, a vida do espírito não, nem a daquela criança, né? Ela desencarna e continua vivendo, tá? Então não seja assim, tá, meu amigo, minha amiga? Não faça isso, isso é feio. Não é feio só para criança, não é feio para adulto também, que aqui, na verdade, é um adulto. Né? Então, vejam vocês que nós temos que nos adaptarmos às leis de Deus, seguindo rigorosamente os seus postulados, tá bom? Que coisa feia. Você não é assim não, né, amigo? Não é, amiga? Pensa aí. Então, vamos pensar sério agora, né? Vamos pensar sério. Olha, há que se saber sair e chegar. Tudo na vida é assim. Aquele que fica não prova o sabor da chegada. Espíritos são almas divinas, precisam entender que a dinâmica da vida não é opção, é colocação para que se atinjam status da perfeição. Você concorda? Então, nós não estamos aqui por opção, nós estamos aqui porque nós estamos num processo, num progresso para chegarmos à perfeição, para chegarmos a Deus. É isso. Nós somos centelhas dele, gente. Não estamos dissociados dele. Então, nós somos centelhas dele, que ele nos dá a possibilidade de chegar, de voltar a ele, né? Ou seja, saímos simples e ignorantes e vamos chegar a ele sábios e virtuosos. Isso é amor, tá, gente? Entenda como é que
é o amor de Deus para todos nós. Pense sério. Questão 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, que não quer crescer, que não quer progredir, né? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Agora eu te pergunto, né, meu amigo? Você tem filho, você tem filha, e você queria o quê para os seus filhos? Você não dá uma roupa legal para eles, não dá umas férias, né? Não dá umas saidinhas na sorveteria, né? Essas coisas. Não procura um bom colégio dentro da sua condição, não pensa para ele uma faculdade ou para ela. Meu amigo, você faz tudo isso. Parabéns para você. E Deus? O que você acha? Como é que ele vê? Como é que ele nos trata? Nós somos bem imperfeitos, muito imperfeitos ainda. E ele é perfeito. Comece a pensar assim, sabe? Começa a fazer essas análises. Na criação é tudo interessante, porque é tudo um holograma, né? Que o pequeno está contido no grande. Ou o pequeno é parte do grande. Então, né, do todo. Então, se você vê uma coisinha aqui, ela está ressonando o todo. Então, se você tem esses ímpetos tão interessantes de ajudar, de dar ao teu filho, à tua filha o melhor, imagina Deus conosco. Porque você faz isso, sabe por quê? Porque você está contido no todo. E o todo é assim. Ficou claro para você? Então, você só tem esse sentimento para com teus filhos, porque Deus tem o sentimento para com os filhos deles. Dele, e nós somos os filhos dele. Ficou claro? Bom, continuemos o nosso estudo, né? Agora, vamos pensar nessa coisa linda aí, que é uma estrada, né? Que é uma ponte. Quando a gente é ignorante, a gente vê sempre muro, né? Quando a gente é do mal, reclamão, né? Fica pisoteando na vida, a gente sempre vê muros. Quando a gente começa a aprender a ter as informações da espiritualidade, a gente começa a ver pontes, tá? É isso aí, olha. Vai-se o tempo do Tártaro, do Hades, das profundezas infernais, das penas eternas. Progredimos sem cessar. Esta é a vontade de Deus. E você ainda acha que ele não existe? Veja, você chegou criança aqui e olha agora onde está. Quem sabe você já esteja nessa ponte, né? Em busca da sua luz. Se você está aqui estudando, principalmente o Espiritismo, que retrata o cristianismo, então você está já iniciando o seu caminho nessa ponte. Está abrindo os teus caminhos. Está eliminando os muros, né, para chegar às pontes. Questão 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Depende só do espírito? Né? Ou não? Ou tem-se uma norma para a progressão? Vamos ver o que eles respondem. Certamente, depende do espírito. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Não é interessante saber isso? Uma criança mais tranquila, ela se instrui muito mais rapidamente. Como nós somos ainda espiritualmente muito infantis, então vamos ficar mais tranquilos, gente, para a gente poder entender a vida, o progresso da vida, a progressão do espírito na vida. Não importa a tua condição agora, importa que você seja cuidador de você, né? A tua vida está difícil,
é porque você precisa disso. Você pensa que a vida do outro é fácil? Não é não. Todo mundo tem as suas dificuldades. Então, abrace as possibilidades que a vida te dá para você ser vitorioso nas suas dificuldades, que ela sempre vai te dar alguma ferramenta, algum instrumento para você vencer. Analisa aí a tua vida, desde quando você virou gente maior com capacidade de entender. Como é que a vida... Pensa nos momentos difíceis que você já venceu, que você já viveu, e veja como que você os venceu. Então, amigo, não desespere, né? Aceita de forma tranquila o que a vida te dá. Tá bem, amiga? Para que você possa superar, tem um ditado que diz que ele é muito importante, sabe? Ele fala assim, olha, tudo que é agredido se defende, e na defesa se fortalece. Já ouviu isso? Então, quando nós somos agredidos de alguma forma, que a gente se defende e vai em frente, quando vencemos, nós estamos fortalecidos. Se vier uma coisa mais ou menos semelhante, a gente já tem força para vencer. Por isso que, às vezes, as dificuldades vêm, as provas vêm, para nos fortalecermos, para vencer as necessidades, as intempéries da própria vida. Guarda isso com você. Eu aprendi isso tem muito tempo. Numa palestra, numa conferência que eu fui, e o expositor falou isso. Eu gostei demais dessa frase que ele disse, né? Tudo que é agredido se defende e na defesa se fortalece. Muito bom mesmo, né? Então, vai depender de nós, né? Alcançar mais rapidamente a perfeição. Então, vamos estudar, vamos trabalhar, né? Vamos ser dinâmicos, tá bom? Olha só, esse senhor começou a pensar. Numa hora que ele parou tudo e foi pensar, né? Então, ele falou, pensemos então. Nesta progressão infinita, terei eu que abdicar das minhas manias do ego que gosta de dominar? Mas o que é o domínio? Eu me domino ou quero dominar o outro, que também quer dominar o outro? Quem sabe eu mesmo? Isso é muito confuso. Ou será que essa confusão faço eu? Penso que devo me apressar. Este universo é tão grande e lindo, e eu aqui cheirando ainda o meu chulé. Que coisa danosa, sou. Você vê o que a gente tem que fazer às vezes, né? Reconhecer o que é danoso em nós. Essa aqui do chulé é uma metáfora, né? Então, eu tenho que ver o que é danoso em mim, o que me perturba nessa progressão. O que está me perturbando? Né? Porque são as manias do meu ego. A gente que às vezes quer dominar, né? O outro também quer dominar. Depois eu não sei se eu me domino ou se é o outro que me domina. Sujeito, objeto. Né? Então, isso é realmente muito complicado, muito confuso para almas infantis. Mas para aquelas que já querem crescer, ele vai fazer, eu que estou fazendo confusão com isso. Né? E vou em frente. Porque eu tenho que entender que eu tenho que buscar esse universo, me libertar, né, dessa coisa pequena que eu insisto em ficar dela e que faz a minha vida ser danosa. Não é? Não é interessante a reflexão desse senhor? Que a gente possa fazer algo semelhante, você não acha? Questão 118. Podem os espíritos degenerar? Será que ele, já chegando num nível mais elevado, ele pode, assim, degenerar, jogar tudo fora, perder tudo do que ele já conseguiu? Será? Depois de ter lutado tanto? Qual é a resposta? Não, ele não degenera. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, a gente não vai voltar nunca.
O que nós aprendemos está guardado conosco, é potência. Vamos pensar aqui, minha gente, que coisa interessante. Olha, quando nós estamos fazendo uma coisa, nós temos matrizes que nos impulsionam a aprender aquilo. Então, por exemplo, eu vou aprender a pilotar aviões. Eu cheguei lá no hangar, não sei nada, absolutamente nada. E aí eu tenho as instruções, vou começando com as instruções. Quando eu começo a ter as instruções, eu vou formando uma matriz daquele conhecimento, tá? Matriz do conhecimento. Então, essa matriz vai espiralando e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Então, 5 meses depois, eu já aprendi alguma coisa. Então, essa matriz já aumentou em mim. Daí, 1 ano, por exemplo, eu já vou começar a pilotar, a tirar o avião do chão. Não sei se é esse o tempo, não, mas vamos imaginar. Vou tirar o avião do chão. Claro que com o instrutor do lado, enfim. A matriz aumentou, aumentou. Aí, um dia, eu já estou pilotando. Eu entro para uma empresa que eu serei piloto e vou aumentando essa matriz. Essa matriz ela vai ficando compacta, ela vai se estruturando, e quando ela chega no máximo de estruturação, o que ela vira? Ela vira uma virtude. Então, eu tenho a virtude de ser um piloto. Naquela matriz, eu chamo aquilo de arquétipo, que é um tipo, né? Um tipo que é protegido para que eu aprenda aquilo. Entenderam? Então, quando eu chego nessa virtude, eu nunca mais esqueço. Uma virtude estabelecida, consolidada em nós, ela se automatiza. Então, a gente nunca mais esquece aquilo. Por isso que a gente não volta. Né? Entenderam agora? Porque às vezes você vai para uma empresa que você não sabe o que está fazendo lá, você está criando essa matriz dentro daquilo que você está fazendo. Às vezes você vai aprender, você vai ser comerciante. Aí você começa um comércio pequenininho, depois você muda de loja, e você vê que a tua vida é ali, que você gosta daquilo, porque você tem que criar uma matriz, e essa matriz vai te levar à virtude, você será um grande comerciante. E o comerciante aqui na Terra vende, nos planos espirituais ele doa. Mas show de bola isso, gente? Guardei. Vamos continuar. Né? Vamos continuar. Bom, na Revista Espírita, de junho de 1863, Allan Kardec coloca o seguinte, olha, os espíritos não retrogradam, no sentido de que nada perdem do progresso realizado. Eles podem ficar momentaneamente estacionários, mas de bons não podem tornar-se maus, nem de sábios tornar-se ignorantes. Tal é o princípio geral, que só se aplica ao estado moral e não à situação material, que de boa pode tornar-se má se o espírito a tiver merecido. Quando você atinge, eu estava explicando para vocês, essa matriz vira virtude, é tudo bem, virtude é bom, virtude não tem virtude do mal. O mal é vício. Então, se virou virtude, meu irmão, minha irmã, você não vai ter mais problemas com aquilo, você já sabe. Tá? E Kardec continua. Façamos uma comparação. Suponhamos um homem do mundo, instruído, mas culpado de um crime que o conduz às galés. Antigamente tinha isso, de ir lá para os barcos, né, que se era remado, assim, remo à mão, isso era chamado de galés. Hoje não tem mais, mas na época ela tinha. Certamente há para ele uma grande descida com a posição social e como bem-estar material. A estima e a consideração sucederam o desprezo e a abjeção. Entretanto, ele nada perdeu quanto ao desenvolvimento da inteligência. Ele era uma pessoa do bem, cometeu engano, foi fazer um trabalho escravo, né, galés. Eu quero explicar para vocês que eu disse que não existe. O barquinho tem, né, as coisas. Eu digo assim, um navio não é mais impulsionado pela energia humana. Hoje são, né, motores, são óleos, enfim, são ventos, né? Mas antigamente não, antigamente tinha energia humana, por isso que eu falei que não existe mais, tá? Então, quer dizer, ele era um sábio, né? Um homem instruído, cometeu um crime, foi para as galés,
como escravo, ficou lá, mas ele não perdeu a inteligência, que já estava consolidada nele. Ele só cometeu um erro, mas a inteligência estava consolidada. Então, você não perde. Agora, quando você tem inteligência e moral, você não vai mais para as galéias, porque você não vai desrespeitar a você por nada. Não desrespeitando você, você não desrespeita o próximo, que é moral e ética, né? Então, moral respeita a si mesmo. É assim, moral, eu respeito a si mesmo. Ética, eu respeito ao que está fora de você. Pessoas, circunstâncias, objetos, enfim. Então, quando você se respeita profundamente, você não desrespeita o outro, porque você sabe que esse processo de desrespeitar o outro gera uma ação contrária a você. Aí você estaria se desrespeitando, se expondo a um perigo desses. Então, você não vai desrespeitar o outro. Então, se você não desrespeita o outro, você não vai ser punido por nada, né? Se você não põe fogo numa estrutura qualquer, né? Você não desrespeitou o que está fora de você, então não vai ter nada contra você. Percebe o que é moral e ética? Temos que trabalhar isso aí, minha gente. É tudo muito bem explicado, muito bem colocado pela filosofia espírita, tá? Bom, aí, continuando, então, as nossas pesquisas, nós temos em cima Castro Alves e abaixo Chico Xavier. Esses dois se juntaram e fizeram um poema lindo, né? Eu vou colocar só uma estrofe dele, olha. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz viver. Isso é progressão do espírito, você concorda? É uma progressão do espírito, né? Nós saímos do Pai, vamos viver múltiplas vidas para a mesma luz volver. O poema tem mais estrofes, eu coloquei só essa, mas o poema chama Marchemos. Você pode encontrar aí na internet, tá? Uma vez criado, minha gente, o espírito necessita caminhar, nunca parar, retroceder, jamais. Não vai ter esse processo do retrocesso. Por quê? Por causa da virtude consolidada, que vira automatismo. Então, você vira automaticamente para aquela virtude que você conquistou. Então, tudo é uma conquista, desde a formação pequena da matriz, do arquétipo, até chegar lá na consolidação. Tá? Continuando aqui, questão 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que eles cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? Será que seria interessante isso? Ah, meus filhos, vocês são muito ignorantes, muito simples. Eu criei vocês assim, mas eu me arrependi. Aí eu vou tirar de vocês umas provas aí para vocês já chegar à primeira ordem. Será que seria assim? Vamos ver o que os espíritos respondem. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teria para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Eu vou colocar aqui um outro slide, que é muito legal, do Allan Kardec. Ó. Pois que é na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Ou seja, a gente colocando isso bem assim, para uma reflexão rápida, é no esforço
que a gente aprende e consolida a virtude em nós. Guarde isso com você. Então, se o seu trabalho, se você tem, assim, você tem que se esforçar muito, você estará aprendendo, né, a criar essa virtude em você. Então, todas essas profissões aqui da Terra, elas vão modificando, né, com o tempo, mas foram oferendas da vida para que nós nos consolidemos em virtudes. Tem os vícios, que é quando a gente não quer essa virtude, a gente vai para o vício. Então, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo que nós demos do sujeito que vai aprender a pilotar avião. Beleza? Beleza. Então, ele passou por aquele status todo, virou arquétipo. Ainda não é virtude, porque tem que consolidar o arquétipo. Aí, quando ele tem um arquétipo, já tem a matriz, que já pode pilotar um avião, o que ele faz? Ele vai pilotar aviões para fazer tráficos, por exemplo, né? Para trazer coisas contra a lei, para levar drogas. Então, o que ele fez? Ele pegou o arquétipo e virou o arquétipo para o vício do mal, do erro. Percebe? Então, não vira virtude. Mas ele perde o arquétipo? Não. Ele vai esquecer como pilota avião? Não. Só que ele vai ter que fazer a volta do arquétipo para que aquilo vire virtude. Então, é assim que nós temos que fazer. O que é o mal? É quando você distorce o arquétipo, a matriz daquilo que você estava aprendendo, para fazer coisas negativas, contra as leis de Deus. Então, você tem que virar para o outro lado. Quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil. Tá? Bem mais fácil. Bom, então, Kardec coloca isso aí, né? Tem que chegar, para a pessoa chegar às mais altas funções, e tem que começar por baixo. O colegial, para ele chegar a mestre, ele tem que estudar, ele tem que fazer o seu caminho lá na academia, né? Então, é isso. E Kardec ainda coloca uma coisa aqui bem para a gente pensar. No primeiro caso, quando você faz para o mal, você fica limitado ao mal. Você se prende ao mal, se acorrenta ao vício. Na virtude, não, você se liberta, então ele é ilimitado. Então, ou a pessoa fica presa num limite do vício, ou livre na expansão da virtude. Aí é a escolha de cada um. A progressão se faz aí. Tá? Tá vendo esse alpinista aí? Ele está subindo um morro terrível, está sozinho lá. É a bem representação, né? Olha só. Um alpinista somente se sentirá gratificado após, pelos seus esforços, galgar a montanha que ele escolheu para fazê-lo. Se outros o ajudassem, com certeza não viveria as honras pessoais do seu esforço. Muitos pedem a Deus que os livre das suas cruzes. Contudo, são elas, as cruzes, né, que nos libertam para a vida plena na espiritualidade superior. Então, esse moço aí está fazendo essa caminhada aí pela montanha, né, por essa rocha aí, é um esforço imenso, né? Que ele vai lutar contra a gravidade o tempo todo, o peso dele puxando para baixo, ele puxando para cima, sabe? Ele não tem pegas, ele vai tendo que fincar pegas, é complexo. Mas quando ele chega lá no alto também, a vitória é dele. Aí sim ele se gratifica e cria o quê? O arquétipo do esforço próprio para chegar aos seus objetivos. Né? Agora, quais são esses objetivos? Quando ele cria esse arquétipo do esforço para chegar ao objetivo, tudo bem, ele criou o arquétipo. E agora, qual que vai ser o direcionamento do arquétipo? Então, ele aprendeu e vai fazer para o mal ou para o bem? Para o vício ou para a virtude? Aí ele vai ter que explicar. O vício ele vai ter que eliminar um dia. Dói muito, né? Dói. A virtude não só planifica. Então, as pessoas têm que saber disso, né? Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Tem aqui uma sequência, né, que não é bem assim, mas só para a gente ter uma ideia, né, do primata, vai chegando o homem. Então, os espíritos passam pela fieira do mal, quer dizer, eu tenho que praticar o mal para entender o bem?
Será? Pela fieira do mal? Não, mas pela fieira da ignorância. Aqui está o primitivo, né, o primata, e vai aprendendo, 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 até chegar a ser uma pessoa mais ou menos livre que o homem. Então, é um progresso, é uma progressão que nós vamos fazendo. Ok? Então, nós temos aí mineral, vegetal, animal. Passamos por isso. Fomos subindo nessa escala aí. Tá certo? Depois nós fomos para o homem. E aí, será que nós vamos para o santo? Será que a próxima escada é o santo e depois o anjo? Pode ser, né? Dentro das definições que a gente ouve por aí, né? O que é o santo e o anjo? São espíritos que já entendem a vontade de Deus e cumprem essa vontade nos seus graus. E depois essa escada continua. O santo sabe como é que ela é, né? Eu te pergunto, como é que será? Então, nós estamos aqui no homem. Temos um passado histórico, né? Mineral, vegetal, animal. E temos um futuro aberto. Agora depende de cada um de nós. Isso é progressão dos espíritos. Está vendo? Depende só de nós. Não começamos aqui no mineral, já não estamos no homem? Agora é conosco. Certo? Guarda aí. Silenciosamente, ele subiu os degraus. Era sol, era chuva, e ele ali estava. Contava nos dedos o dia da chegada, e a chegada não vinha, e ele quase não ia. Um dia, ele percebeu algo diferente. A chegada chegava a cada dia, hora, segundo, segundo as instruções que o tempo e o espaço ofereciam. Era algo muito incrível. Ele concluiu que se chega sempre quando sempre se procura Deus, o Pai Supremo, que está na extensão do caminho. Viram, minha gente? Deus está conosco o tempo todo. Caminhemos, pois. Caminhemos, pois. Questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus. Criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por própria vontade. Percebe? Então, eles se tornaram maus porque eles quiseram ser maus. Acharam que o mal é sempre uma tentativa de enganar o bem. Ou seja, o mal é aquele que tenta enganar o bom, tenta enganar a situação que é boa. Né? O jeito de ter uma loja linda, bem montada, no shopping, né? Esforçou para que acontecesse aquilo, né? De repente vai lá uma pessoa e rouba, né? Assalta a loja. Então, o mal está sempre assaltando o bem, achando para querer ser melhor que o bem, mas nunca que ele é melhor. Nunca. Porque ele fica com aquela história, né? O ladrão entrou aqui, o ladrão fez isso, o homicida matou. Então, o mal, ele sempre tem umas pegas, né? Assim, muito, muito infelizes, muito inferiores. Então, o mal é inferior ao bem. Para que eu quero ir pelo inferior se eu posso ser superior? Entenda, todas as pessoas que praticam o mal, corrupção, né? Todas as pessoas que fazem, por exemplo, que fazem apropriação indébita, por exemplo, isso vale 10, mas você está no aperto, né? Eu vou te vender por 20. Tudo isso é mal. Então, mal é quando. Lembra da moral? Se eu não me respeito, eu não respeito ninguém. Então, essa pessoa que faz isso não se respeita. Ele é do mal também. Ele faz o mal para ele. Então, vai ficando para trás. Né? O tempo vai indo e ele não consegue acompanhar o tempo. Depois, ele vai ter que resolver isso com choro e ranger de dentes, como disse Jesus. É difícil, gente. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Lucas 6,45, o Senhor Jesus dizendo isso. Nossa,
né? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Guarda isso contigo, né? Se você for do bem, meu amigo, você vai dizer assim: então, usa-me, Senhor. Aí você se torna isso aqui, olha, uma pessoa do bem, iluminada, ajudando no trabalho de construção de um mundo melhor. Está aí a sua proposta. Acima de você, o Senhor. E você com as suas belas decisões, buscando crescer. Questão 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Ele está falando, quando lá na origem dos espíritos, né, quando a gente estava lá no primitivo, tinha alguma coisa que nos impulsionava a fazer o bem ao invés do mal? Essa é a pergunta do Allan Kardec. A pergunta é: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, é o espírito que decide, sempre, né? A causa não está nele, está fora dele. Nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Né? Então, é isso. Desde o princípio, existem para nós as, as possibilidades. Então, por exemplo, vamos imaginar lá numa tribo bem primitiva. Tá? Então, uma pessoa, ela, um daqueles elementos, né, lá um daqueles indivíduos da tribo, ele vai lá e mata um companheiro dele. E aí a direção lá da tribo mata ele. Okay? Então você viu duas ações. O terceiro, né, viu duas ações. Ele viu que matou, depois foi morto. O que ele deduz? Se eu matar, eu serei morto. Então qual é a minha escolha? Não matar. Então, quer dizer, a própria circunstância, as próprias situações vão colocá-lo para decidir para o bem. Por exemplo, tem uma fruta, a fruta está verde. Aí ele come a fruta amarga, é ruim, ela não está ainda com a estrutura, né, para ser digerida. Depois ele espera outra fruta crescer, amadurecer e come saborosa. Então ele pega uma e pega outra. Qual que eu vou escolher? A que é amarga? A que é ruim ou essa que é saborosa? Então a gente vai tendo essas escolhas. A natureza vai nos dando essa chance. A natureza e os elementos, né, os indivíduos que estão conosco. Está chovendo muito, está chovendo, está chovendo, está chovendo. Então eu me escondo, né, me protejo. Ah, não, eu quero ficar na chuva. Aí depois eu fico todo molhado, né? Naquela época não tinha gripe, né? Mas eu fico todo molhado, resfriado, sentindo muito frio, tremendo, enquanto que o outro ali protegido, né? Não está acontecendo isso. Ele vai para uma caverna, sei lá, vai para uma tenda, e não está acontecendo isso. Sabe, meus amigos e amigas, as boas escolhas sempre estiveram à nossa frente, né? Sempre. Guardem isso. E até hoje estão, né? Continuando, né? A 122A. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, influência do bem, né? Acompanhe-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Isso aí significa o seguinte: esse mal obsidiano não é só o espírito obsessor, pode ser, mas também a tentação aos vícios, né? Vício hoje da bebida, do cigarro, da droga. Mas quando a gente vai criando as virtudes, os vícios vão acabando. O que elimina vício? Virtude. Né? Enquanto a gente dá muita força para o vício, a virtude é pequena, mas ela está lá. No dia que a gente começa a potencializar a virtude, o vício acaba. Inclusive as obsessões. Tá?
Então, vejam essa situação aqui. Ó. Esse indivíduo está todo obsidiado, né? Por pensamentos, pode ser que ele esteja obsidiado pelos próprios pensamentos, suas tendências aos vícios, tá? Lembranças, né? Mal resolvidas, más lembranças e mal resolvidas. E aí fica aqui, pode ser espírito também. Aí ele pode se transformar nessa moça que se protege dessas más influências. Tá? Por que ela protege? Porque ela está em paz com ela, a frequência dela é muito alta. Então, nada atinge ela. Está vendo a aura azul dela? Ó? Nada atinge que ela tem uma frequência magnética, que nada, que esses raios mortíferos ruins não vão nela. E aí eu posso me tornar um espírito superior, fixo nas virtudes e na luz. Está vendo a sequência? Aqui, aqui e aqui. Aqui, preso às obsessões, que não é só obsessor, não, gente, é obsessões em todo sentido. Os vícios são obsessões, né? Estão presos às tentações, como Jesus disse lá no Evangelho. Preso às tentações é que eu resistindo à tentação, é que eu me libertando da tentação. Ok? A obsessão não passa quando termina a vingança do obsessor. Assim é bom que evitemos criar conflitos que podem nos perturbar. Sejamos artífices da nossa serenidade. Ou seja, eu faço o meu progresso. Eu escolho o que eu quero. Né? Então, fica aí essa lembrança, essa sequência, né? Preso, resistindo e livre. Tá? Por que eu estou preso aqui e resistindo aqui e tem gente do meu lado? Porque estão querendo vingar da minha vontade de crescer ou de alguma coisa mal que eu fiz e que os atingiu. Então, buscar a serenidade. Sejamos nós buscador da nossa serenidade, como esse indivíduo aqui. Questão 123. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Interessante isso, né? A resposta é: como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Supondes poder penetrar os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem um mérito de suas obras. Então, o caminho do mal é uma opção, o caminho do bem é uma opção. O que eu quero? Nós já conversamos bastante aqui sobre o mal, sobre os vícios, né? E sobre as virtudes. Aí agora a pessoa que sabe o que ela quer. Numa ela vai ficar presa no vício, né? Você viu que o vício prende, né, gente? Prende, mas prende feio. E as virtudes libertam. E nos encanta e nos promove, né, dentro do contexto social, tanto aqui do plano físico quanto da espiritualidade. A espiritualidade também nos observa, né? Há uma nuvem de testemunhas nos observando, como disse Paulo de Tarso. Então, quer dizer, nós somos observados tanto aqui quanto no mundo espiritual. Aqui nós temos um sujeito muito raivoso, esquisito, né? Então, o que ele fala? Ando reclamando muito, querendo de Deus o que não mereço. Esqueço que sou uma criatura e que, como tal, estou sempre sob sua augusta proteção. No outro dia, reclamei que estava doente e que nenhum remédio me curava. Olhei para a prateleira e lá estavam eles, um a um enumerados, e eu não os queria. Aquele vai me dar dor de barriga, aquele outro dor de estômago, e ainda aquele lá vai me causar desconforto muscular. Nenhum deles me servia. Então, o que me servia? Foi então que entendi e conheci o ser que me servia. Somente eu posso me servir e ir esquecendo todo o mal, pois ele me contamina. E eu quero somente o bem. Esta é a reflexão de um espírito em progresso, né? Da reclamação para a liberdade, de querer que o outro cure para a sua autocura. Como diz André Luiz, seja médico de você mesmo. Aí está. Quando nós nos tornamos médicos de nós mesmos, nós nos tornamos potencializados para nos curar de qualquer enfermidade.
porque nós queremos ser curados. Não é assim? Questão 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não tem? Tá? Então, gradação entre o bem e gradação entre o mal. Sim, certamente. Os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Então, aquele que quer ser bom está no meio, quer ser mal está no meio também. Graças a Deus que está no meio, né? A gente não sabe até onde vai a maldade, o vício. Então, meu amigo, vá para o campo do bem. Construa tuas virtudes, consolide-se nelas. É o que nós podemos te dizer, né? Aí estão, né, estão uma multidão e duas pessoas destacadas da multidão, um homem e uma mulher. Faço parte da maioria dos espíritos errantes que encarne e reencarne e nada melhora? Não há problema estar na multidão. O bom é quando nela se encontra procurando encontrar o bom caminho. Não importa ser na multidão. Está vendo esses dois aqui? Ó? Eles destacam da multidão. Você vê que eles estão semeando, né? Você percebe. Seriam esses dois. Né? Estão semeando. Então, estão dentro da multidão semeando bem. Semeando bem. Seja você esse semeador do bem. Tá? Questão 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Você entrou para o lado dos vícios, do mal. Vai ser, né? Vai chegar no mesmo grau de superioridade? Sim. Mas as eternidades lhe serão mais longas, que vai demorar mais. Então, por que eu vou demorar mais? A prisão me faz ficar, né? Não posso. O sujeito que está preso, está detido, ele não pode realizar o que ele realizava antes. Então, tem que ficar lá preso, esperando cumprir aquela pena. Quando ele sair de lá, onde ele estava já progrediu. Ele vai ter que correr atrás desse progresso. Tá? Aí está de novo o senhor Allan Kardec, ele vai dizer, olha, por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbe uma prova. Você lembra daquele nosso poeta Vinícius de Moraes, quando ele disse assim, o amor é eterno, o amor é chama enquanto dure? Então, o eterno é enquanto dura. Né? Se a gente não sabe o tempo, a gente fala que é eterno. Mas quando termina, o problema termina a eternidade daquele problema. Tá? Isso que Kardec está colocando aqui. Olha. Caminhar é preciso. Mas como caminho? Triste devagar, como alguém que não quer chegar? Ou destemido, destituído de toda arrogância, servidão ao injusto e à contaminação dos tóxicos que nos rodeiam? É preciso pensar e repensar, para que as estruturas do bem se finquem definitivamente em mim, em você, naquele outro, naquela outra, enfim. Isso é caminhar consciente. Certo? Quando a gente estuda Kardec, a gente tem que fazer a nossa reflexão. Foi o que eu fiz aqui. Estudei Kardec, aqui fiz uma reflexão aqui para nós. Tá? Questão 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito que os outros? Então, saem dois espíritos, um vai, né, fazendo o bem e o outro fazendo o mal. Mas o tipo do mal um dia aprende. Então, à vista de Deus, os dois têm o mesmo mérito? Resposta: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Então, o mal é ser vencido pela tentação ao erro. Então, o espírito mal foi vencido pela tentação e tem que se reconduzir ao bem. Né? Graças a Deus que é assim, né, gente? Que somos todos amados pelo nosso Pai. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais?
são criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, tem que progredir nos dois, inteligência e moralidade. Não adianta o sujeito ser uma pessoa, ser assim, um supra-sumo, né? Um PhD, pós-PhD, essas coisas todas que tem. Mas se ele não tiver moralidade, não resolve nada. Ele vai ser só de uma asinha, né? A outra quebrada. E aí não voa para a espiritualidade. É para ganhar muito dinheiro, muito prestígio, né? Muita coisa desse nível. Mas para a espiritualidade, ele é uma pessoa de asa quebrada. Infelizmente. Então, um dos dois tem que ir juntos. Inteligência e moral. Pensa nisso. Você que busca fazer faculdade, né? Fazer estudos superiores, tudo bem, você está de parabéns. Mas pense nisso. Inteligência sem moralidade é bichinho, é ave de asa quebrada, não vai muito longe. Kardec, de novo, né? Então ele vai dizer: os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los à criança que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passa sem transição da infância à madureza. Há uma diferença entre você ser do bem e ser perfeito, né? O bem te leva mais rapidamente à perfeição, mas você tem que fazer esse caminho, né? Tem pessoas que acham assim: eu sou tão bonzinho nada. Nós somos pessoas que precisamos chegar à perfeição, ou seja, isentos de qualquer mancha que for. Mesmo os bonzinhos têm suas manchas, né? Então, Kardec termina, simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, a criança, por mais criança que ela seja, mas ela tem o passado dela, né? E o espírito, quando nasce, sai de Deus, ele é perfeito, não tem essas coisas. Ele vai formar isso ao longo da progressão dele, ao longo das experiências no mineral, vegetal, animal, homem. E a criança não, a criança já traz instintivamente o que ela é. Essa é a diferença. Tá? E assim, minha gente, nós terminamos, né, o nosso estudo de hoje, que eu espero que tenha sido muito bom para você, porque para mim foi. Foi muito interessante fazer esse estudo. Sabe, a gente vai entendendo quanto que Deus confia em nós, né? Quanto que nós somos peças importantes para Ele e para a criação. O que nos aguarda, Emmanuel disse que é ocupar um posto na criação. Aí, imagina, né? O que nós vamos viver lá na frente, sabendo, né? Nós saberemos tudo, 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 tudo. Nada será incógnito. Seremos felizes, seremos plenos. É isso que nos aguarda. A progressão vai nos levar a isso. Então, eu desejo que você tenha muita paz no seu coração, muita serenidade, que você estude, que você progrida, que você entenda que não basta você ser um doutor, uma doutora, um pós-doc, né? Se você não tiver moralidade. Moralidade respeita você. Respeite-se. Não seja permissivo, permissiva. Não. Cuidado como você lida com o outro. O outro é filho, é filha de Deus também. Não dê ao outro a chance de errar com você. E nem você erre com o outro. Respeite. Né? Então você está trabalhando moral e ética. Os dois juntos te levam à estética, que é o belo, o bom viver, o bem viver. Fica com Deus. Muito obrigado, muita paz. E vamos continuando com nossas lições espíritas. Que Jesus te dê forças e encaminhamentos. Tchau.